Bom dia, galerinha do nono ano, né? Voltando hoje para mais uma aula de ciências, na verdade, uma aula bem rapidinha, só para a gente fazer a correção das atividades aí de biologia que faltaram, né? Para ter já uma revisãozinha para vocês, já que vocês têm essa semana a avaliação de vocês, tá bom? Então pega lá o capítulo 9 de biologia, né? Lá na página 184, para a gente fazer uma correção assim bem rápida, mas para que vocês já tenham aí as dúvidas sanadas, provavelmente de algumas questões que vocês possam ter ficado. Os primeiros sistemas de classificação baseavam-se nas semelhanças entre os seres vivos. Qual foi a inovação do sistema em relação ao uso dessas características? Lembram lá quando nós falamos, né, de Aristóteles ou os outros pesquisadores que surgiram aí tentando explicar aí a classificação dos seres vivos, eles olhavam se voava, se não voava, se tinha o corpo quente, se não tinha, né? Se andava ou não andava. Então, eram algumas características semelhantes relacionadas à parte externa. A inovação na sistemática, pessoal, foi aquele processo que nós falamos, principalmente relacionado à história evolutiva do grupo, né? Então, a partir do estudo dessa semelhança, eles também começaram a observar de onde surgiu esse ser vivo. Quem era o ancestral dele? Quais eram as características que esses ancestrais tinham? Lembram lá das características homólogas, né? Que basicamente são aquelas características que o indivíduo desenvolve lá no embrião, né? Então eles têm mesma origem embrionária, né? E que muitas vezes vão ter a mesma função externa, né? Então, por exemplo, as asas, né? E os membros superiores dos mamíferos, né? Como é o caso do morcego, eles têm uma origem homóloga, né? Eles têm a mesma origem. No caso do morcego, as patas superiores se desenvolveram em asas. Em nós, em membros superiores, que servem para pegar, para agarrar, né, e tudo mais. Então, existem características homólogas e isso determina muitas vezes aí o processo de classificação também. Lembrando que tem as características análogas, que nós não contamos muito porque às vezes a origem embrionária é outra, mas tem a mesma função. Por exemplo, asas dos insetos e a asa, por exemplo, das aves. A origem embrionária é diferente, mas a função é a mesma, certo? Questão 2. A sistemática filogenética utiliza-se de diversos conceitos. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre eles. Então, aqui, para a gente não perder muito tempo, né? Ó, os grupos parafiléticos não incluem todos os grupos de descendentes de um ancestral comum, geralmente incluindo apenas o ancestral mais recente do grupo, né? Então, a alternativa E da questão número 2. Depois, se vocês quiserem, tem toda uma explicaçãozinha aqui do ladinho, né? Para vocês poderem determinarem aí por que foi a letra E e não foi todas as outras, né? A gente ia falar todas, mas vai demorar muito aí. Questão 3. Observe a árvore filogenética. Então aqui nós temos uma árvore filogenética demonstrando, né? Então a gente vê que todos partem do ancestral comum, né? E aí vamos ver o que pergunta. Espera-se encontrar maior semelhança entre genes de quais aqui, se a gente for observar, né? Então vamos observar sempre os que estão muito próximos, né, e mais aqui superiormente, é os que têm as características mais aproximadas. Por exemplo, bactéria e o coral já é bem distante, ó. Protozoários e coral também. Peixes e baleia já começa a ficar mais próximo, ó. Mas a baleia e o pássaro, vejam aqui, ó, a ramificação ela é muito mais recente. Então, acredita-se que a semelhança é maior entre as baleias e os pássaros, letra A. Tá bom? 4. Na filogenia, estão representadas, de acordo com as propostas mais aceitas atualmente, para a evolução dos vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais. Então, os peixes, os anfíbios, as aves, os crocodilos, os lagartos, as tartarugas, os mamíferos, e aqui são todos os répteis, né? Então, aí nós vamos relacionar aí sobre essa árvore filogenética aqui. De acordo com as informações contidas na filogenia,
é correto afirmar que... Vamos lá, vamos observar um pouquinho cada uma. Ó. Os répteis têm um ancestral exclusivo, não compartilhado com nenhum outro grupo de animais. Aqui, os répteis têm um ancestral único? Não, o ancestral é igual para todos. Os répteis são considerados um grupo monofilético. Na verdade, monofilético é como se ele tivesse um único, saindo apenas um aqui, né? Então, ele não é monofilético porque não tem um, ó. São vários saindo dessa parte aqui, a partir aí das aves, né? As tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves. Se a gente observar que aparentemente as tartarugas surgiram do mesmo ancestral das aves, eles são mais aparentadas com as aves do que com os mamíferos, né? Então a relação é de quem está mais próximo sempre. Os peixes e os anfíbios, vamos lá, peixes e anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo? Só esses dois têm um ancestral único? Não. Esse ancestral serve para os peixes, para os anfíbios, para as aves e para todos os outros. As aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos? Com certeza, ó. Estão muito próximos aqui, igual nós falamos, né? Então, letra E. Também, para quem quiser, tem a explicaçãozinha sempre aqui do ladinho em azul. Depois você consegue ler e aí consegue ver tudo isso que nós falamos aí também. Vamos lá. Questão número 5. O cladograma são representações das filogenias. Assinale a árvore filogenética hipotética a seguir. Analise a árvore filogenética hipotética a seguir e responda ao que se pede. Então, você tem um ancestral comum, tem o 1, o 2, o 3 e o 4, né? Então, esses são mais aparentados, depois esses daqui. Se considerarmos o grupo formado pela espécie 2, tá aqui, 3, está aqui, 4 está aqui, teremos que tipo de agrupamento e por quê, né? Se a gente for observar, esses daqui, eles partem de um mesmo ponto. Então, por isso que nós falamos que nós temos um grupo monofilético. Monofilético, porque existe um ancestral que vai dar origem aos 3 aqui, né? Então, ó, pois estamos considerando o ancestral e todos os seus descendentes, né? Então, resposta para a letra A. Se considerarmos o grupo formado pelas espécies, agora, ó, 1, 2 e o 4, teremos que tipo de agrupamento? Quando eles não têm o aparentamento normal aqui, porque está misturando com esse, nós vamos ter o que nós chamamos de grupo parafilético. Está aqui, ó. Pois estamos considerando um grupo monofilético, do qual foi retirado uma linhagem, que foi a linhagem número 3. Vamos lá, questão C. Partindo da raiz, o primeiro nó representa o ancestral comum que originou as 4 espécies. Uma característica que surge no ramo da esquerda é exclusiva de quais espécies? Então, por exemplo, se você tem um ramo que vai surgir aqui à esquerda, vai ser exclusiva só dessa espécie. Por exemplo, pata surgiu aqui. Aqui. Se esse está para o outro lado, ele não vai ter as mesmas características desse. Então, quando ele tem um bifurcamento para a esquerda e outro para a direita, aqui vai surgir alguma coisa, aqui vai surgir uma outra totalmente diferente. Tá bom? Diversidade da vida, módulo 20, página 186. Os coacervados são estruturas microscópicas, esféricas, circundadas por moléculas orgânicas. Essas estruturas, estudadas pelo pesquisador russo Alexander Oparin, né, representaria uma etapa importante para a teoria sobre o processo que deu origem à vida na Terra. Quais moléculas orgânicas constituem os coacervados? Qual a importância dos coacervados para a teoria sobre a origem da vida? Então, nós vimos que eles são formados basicamente por proteínas, e aí acredita-se a importância que os coacervados foram a primeira molécula orgânica encontrada no oceano primitivo,
que provavelmente deu origem às primeiras células consideradas procariontes, que está aqui, né? B. O processo de origem da vida por meio da formação dos coacervados se aproxima mais das ideias defendidas pela biogênese ou abiogênese. Justifique sua resposta. Então, a origem da vida segundo os coacervados ou coacervatos, como diz aqui, segue a origem da abiogênese. Por quê? A biogênese dizia, pessoal, que os seres vivos surgem a partir de matéria orgânica. E é o que a gente acreditou aqui, que os primeiros seres vivos surgiram do coacervado, uma matéria orgânica. Então, uma molécula que provavelmente deu origem aos seres vivos, né? Então, veja, mesmo tirando a teoria da biogênese há muito tempo atrás já, ainda nós acreditamos que ela é válida para o primeiro ser vivo, para a existência do primeiro ser vivo aí. Tá bom? Vamos lá, questão número 2. Explique com suas palavras qual o motivo para que nenhum método científico atual seja capaz de resgatar a história da vida, né? Então nós vamos observar, pessoal, que existem muitas falhas, né? Nós não conseguimos ter, vamos dizer assim, fósseis de todos os exemplares que já existiram, né? Então, por isso nós não conseguimos resgatar toda a história evolutiva. Então é que, ó, a maioria das espécies que já foram extintas não deixaram vestígios, não deixaram fósseis. Existem muitas lacunas ainda sobre a origem da vida. Nós não sabemos até hoje qual foi o primeiro ser vivo a surgir no planeta ainda, né? E aí nós vamos ver que a diversidade atual ainda não é inteiramente conhecida. Nós não conhecemos nem as espécies que nós temos hoje na natureza, né? Nós acreditamos aí que existam muitas espécies que nós ainda não identificamos, não classificamos ainda elas aí. Tá bom? Faça um esquema no qual esteja representada a principal fonte de energia dos seres vivos e como essa energia é transmitida e dissipada por meio da cadeia alimentar. Então era para você fazer, por exemplo, uma pirâmide, poderia ser. Então desenhar aqui embaixo as plantas, poderia desenhar um gafanhoto, poderia desenhar um sapinho, né? E a energia vai sendo dissipada da cadeia alimentar dos produtores, que ficam aqui embaixo, uma base grande, e essa energia vai sendo diminuída até o topo aqui da pirâmide. Eu vi que alguns de vocês fizeram, desenharam bem bonitinho lá, bem legal. Quem não fez, acha lá uma pirâmide de energia e pode fazer o desenho, fazer os desenhos aí para ficar bem corretinho aí, tá bom? Vamos lá para a gente finalizar o para conferir. Observe o cladograma e assinale a alternativa correta. Então aqui nós vemos, né, a evolução basicamente dos seres humanos, o chimpanzé, o gorila, o gibão. O que diz aqui? Ó? Observe o cladograma e e assinale a alternativa correta, né? Então vamos lá. Os chimpanzés são seres humanos menos evoluídos? Com certeza não, né? Os gorilas descendem dos gibões, né? Então o gorila é descendente do gibão? Não, a gente vai ver que o grupo é diferente. Se a gente falasse que todos descendem do ancestral comum, tá certo. Não há relação evolutiva entre os primatas destacados no cladograma? Claro que há, né? Eles vêm do mesmo ancestral. Os humanos e os chimpanzés descendem de um ancestral comum exclusivo? Então, assim, esses dois, provavelmente, claro, eles descenderam desse ser aqui, né? Que provavelmente seja um ancestral exclusivo, diferente do gorila e do gibão. Os chimpanzés são mais aparentados aos gorilas que os seres humanos. Quando o grupo é mais próximo aqui, o aparentamento é maior, né? Então, por isso, letra correta é a letra D, questão aí número 1, tá bom? Assinale verdadeiro para as V para as verdadeiras e F para as falsas. A reconstituição da filogenia de determinado grupo depende da comparação das estruturas homólogas do organismo. Nós vimos isso, né? É verdadeiro. Pela reconstituição da filogenia, não é possível determinar o parentesco? É possível, né? Um agrupamento formado pelo ancestral
e todas as suas linhagens descendentes é chamado de monofilético? Sim, né? Partem de um ancestral monofilético, né? Um agrupamento monofilético do qual se retirou um ou mais taxons é chamado parafilético, certo, né? Então, tirou um, parafilético. Tirou dois, continua sendo parafilético aí. Escreva o nome das partes do cladograma representadas a seguir, né? Então, aqui já está tudo certinho, né? Então, nós temos o ramo, a raiz, então, raiz de onde partiu, né? Pense numa árvore, né? Raiz, que segura, ramo e as partes terminais, que seriam as partes das pontas aqui. Então, os musgos, samambaias, pinheiro, pitangueira. Aqui nós temos as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. São grupos das plantas aqui, né? Mostrando, então, esse cladograma aí bem interessante também. Então, na questão número 4 aqui, marque verdadeiro e falso. Vamos lá. O aumento da complexidade dos seres vivos contradiz a segunda lei da termodinâmica? Lembra que nós falamos que não, né? Que a segunda lei da termodinâmica diz lá que é uma tendência, né, para os organismos mais complexos uma desordem, né? E isso acontece, né? Então, quanto mais complexo, mais, digamos, desorganizado em si, a gente vai observar que isso acontece no universo. Então, nós vimos que isso não segue, né, não ocorre, não contradiz a segunda lei da termodinâmica, porque ele vai ocorrer essa desordem aí também. Então, é falso. Ao longo da cadeia alimentar, os seres vivos absorvem maior quantidade de luz solar. Na verdade, eles diminuem, né, e não aumentam, né? Então, eles absorvem menor quantidade de luz solar, porque a luz solar ela vai ser absorvida em maior quantidade nos produtores. Quanto mais distante da base da cadeia alimentar, ele vai diminuindo. Os seres vivos são estruturas desorganizadas. Não é os seres vivos em si que são desorganizados, né? A tendência no universo é que quanto mais complexas as moléculas, a desorganização é maior. Mas não quer dizer que os seres vivos são desorganizados, nós temos até uma organização bem boa, né? Célula, tecido, sistema, órgão, né? Nós temos uma organização bem boa, por isso é falso também. Os seres vivos estão em constante troca com o meio, por isso são considerados sistemas abertos e nós estamos sempre trocando aí tanto energia, né, água, né, nós perdemos, nós retiramos, né? Então, nós estamos em constante, troca aí com o ambiente. Complete o texto a seguir. Os sistemas naturais são sistemas abertos em que não em não equilíbrio. E por receberem constantemente energia de uma fonte externa, conseguem se manter organizados. O desenvolvimento de mecanismos para a dissipação da energia solar permitiu que os seres vivos se tornassem mais complexos. Essas estruturas foram selecionadas e, juntamente com as outras mutações, recombinação genética e deriva genética, surgiram as novas espécies, a famosa diversificação, né, ou a diversidade de espécies que nós temos aí, tá bom? Sei que foi bem rapidinho, meio corridinho assim, só para a gente corrigir, para vocês não perderem muito tempo, né? Vocês estão estudando, essa semana vocês têm avaliação, né? Várias avaliações, mas só para retirar aí algumas das dúvidas de vocês, tá bom? Tranquilo? Preste muita atenção sempre na hora de estudar esses grupos, né? Os chamados monofiléticos, né? Que são os grupos que partem do ancestral comum. Então, a maioria deles é um grupo monofilético. Vai ser parafilético quando você tira um desses ramos aqui. Pensar sempre que existe a raiz, que é de onde vai partir os ramos. Os terminais são as pontas que vão finalizar. Isso é bem importante, sempre para vocês prestarem bastante atenção, né? Quanto mais próximos os seres, mais aparentados eles estão, né? Se a gente observar sempre nas pontas aqui, normalmente eles determinam um ancestral único, né? Agora, quando você observa, dependendo da mesma ponta, por exemplo, aqui, né? Se eu perguntasse se o gorila e o chimpanzé descendem exclusivamente do mesmo ancestral e tirasse os humanos, estaria errado, né? Então, normalmente, aqui, esses têm um ancestral único. Por quê? Porque a partir daqui surgiu um deles.
A partir daqui surgiu esse ou um desses dois. Então sempre tem que tomar cuidado, né? Às vezes é meio confuso, né? Mas é bom sempre dar uma lida, né? Qualquer coisa dá uma perguntada para o professor e a gente explica aí na medida do possível as dúvidas que vocês tiverem. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comunique ao professor e até mais. Tchau, tchau.